Boa noite, nação ugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais este Arquibancada Guarani. Hoje o de número 298, no pós-jogo desse balaio que nós mandamos em cima do Ceará. Ceará 0, Guarani 3. Hoje o de número 298. E Laiá, hoje o negócio foi demais, muito acima do esperado. A gente tinha dito que era um jogo difícil e a gente esperava um jogo bem mais complicado do que foi. Nem os mais otimistas esperavam uma performance tão boa do Guarani nesse início de campeonato, né? Queria, antes de tudo, agradecer a todos os comentários, elogios e participações de vocês. Segundo, enfatizar a importância da galera participar dos próximos jogos em casa e fazer adesão ao sócio campeão, né? É super importante cada vez mais a gente aderir a esse o programa de sócio torcedor, porque vale a pena para o torcedor, para aquele torcedor que quer ir ao campo com preço acessível, é o caminho melhor, tá certo? Bom, vamos falar do jogo. Hoje foi, como eu estava comentando, sensacional. O resultado, em primeiro lugar, sensacional. Acima de qualquer expectativa. Eu tinha dito que era um jogo difícil, que se a gente conseguisse trazer pontos, seja um ou mais, seria muito, muito bom. E nós temos mais 3 pontos, com uma sacolada de 3-0 contra um dos times que é tido por muitos como um dos favoritos ao acesso. Estava na Série A ano passado, está na final do Nordestão aí. Tem um elenco, que nós vamos comentar um pouco aqui, recheado de peças, e nós conseguimos fazer um grande jogo contra o Ceará, né? Começando pela escalação. Uma escalação um pouco diferente daquela que eu tinha previsto, daquela que eu tinha sugerido. O Guarani entra com Tony, Diogo Matheus, mantém-se o Mike em relação ao jogo passado, Alan Santos e Lucão, o volante, o Wenderson e Alvarinho, essa para mim é a grande novidade. Na frente, Isaac Regis, que era uma das possibilidades que a gente já tinha dito, e mais na frente Bruninho e Bruno Mendes, né? Então, não que seja ruim, não que seja a gente discorde totalmente, mas era algo inesperado, principalmente no que diz respeito ao Alvarinho. Alvarinho ali, eu não esperava, então ela foi o Pivete optou por uma formação híbrida em relação a mais defensiva e a mais agressiva, né? Foi assim que começou o Guarani. E o jogo do Guarani, até os 10 primeiros minutos, foi um jogo de controle. Teve uma chance do Ceará a 2 minutos de jogo, numa falha, na frente, na cabeça da área do próprio Alvarinho, e eles perderam a oportunidade, depois de ter cruzado a bola na área, acabaram perdendo o gol. Não chutaram no gol, mas foi uma bola de muito perigo, num erro do setor defensivo do Guarani, especificamente uma pichotada do Alvarinho. E aí o jogo poderia ter ficado perigoso. Aos 11 minutos o Guarani marca o primeiro gol, uma jogada muito bem tramada, começando pelo Isaac, aqui na esquerda. Ele vira o jogo para o Bruninho, lá na direita. O Bruninho enfia a bola para o Bruno Mendes, que entra na área e arremata bastante bem. Quando ele arremata a bola, o goleiro, o Richard, rebate para o meio da área, e ali estava o Isaac, que tinha começado a jogada, estava no meio da área, pega o rebote, faz 1-0 aos 11 minutos. E o Guarani já vinha controlando bem a partida e fazendo uma razoável partida. Sempre o Guarani, na minha opinião, mais perigoso do meio para frente, ou de maneira bem clara para mim, do meio para frente, um time mais lúcido, né? Bom, o Ceará obviamente que tentaria alguma coisa, mas mesmo assim não teve nenhuma grande chance
no primeiro tempo todo. E ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, uma bela jogada pela esquerda, num chutão do goleiro, nosso goleiro. A bola fica com o Mike, lateral esquerdo, que cabeceia rente à lateral. Para quem? Para o Isaac. A bola vem bem alta, o Isaac mata a bola com uma facilidade impressionante e serve o Bruno Mendes. O Bruno Mendes se desvencilha do zagueiro de uma maneira muita categoria, né? Dá um tipo de uma meia-lua, uma espécie de meia-lua do zagueiro, que dá uma pichotada danada, e bate com muita tranquilidade na saída do goleiro, né? E era um gol que o Bruno Mendes precisava. Um centroavante como ele, que vinha voltando, tinha feito algumas poucas partidas, e na última partida não se apresentou mal, mas precisava desse gol, e fizemos 2-0. Ou seja, com 25 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Guarani. E o Guarani controlou muito bem até 35 minutos do primeiro tempo. Daí para frente, não é que o Guarani merecia tomar empate, nada disso, mas o Ceará teve algumas chances, inclusive uma cabeceada na trave que estava impedido, foi dado impedimento, mas é uma jogada perigosa. Então o Ceará começa a chegar. E o Guarani, não acho que recuou demais, mas abaixou um pouco suas linhas depois dos 30 minutos, né? Acabou o primeiro tempo 2-0. Era óbvio que o Ceará vinha com mudanças, pelo menos de comportamento, para o segundo tempo. Ele veio com mais do que comportamento. Entrou o Nicolas, contratação junto ao Goiás agora, e o Ceará tem um grande time, tem um grande elenco, opções. Então sai Arthur Rezende, entra o Nicolas, entrou um outro atacante junto com eles lá, que era do Cruzeiro, estava no Cruzeiro, se eu não estou enganado. E aí o Ceará começa a viver uma pressão sobre o Guarani, principalmente com o chuveirinho. E aí eu gostei muito mais do primeiro tempo do que do segundo tempo. No segundo tempo, o Guarani deu algum espaço. Na verdade, o Ceará empurrou o Guarani um pouco para o seu campo. O Guarani não se apresentou mal, mas eu achei que escorreu alguns riscos que poderia ter se complicado. Teve uma defesa muito importante do Tony ainda no segundo tempo, onde ele faz duas defesas, e depois dessa segunda defesa o Nicolas, que veio do Goiás, marca o gol de calcanhar, mas estava impedido. Aos 40 minutos aproximadamente, num contra-ataque, numa disputa de bola, o Thiago, zagueiro do Ceará, é expulso depois de uma cotovelada no Derek, e eu achei um pouco exagerada a expulsão. Não nos beneficiou, nós não temos nada a ver com isso, mas achei que um amarelo estava de bom tamanho, mas enfim. E logo depois, aos 40 e poucos minutos, o Derek, numa enfiada, se eu não me engano, do lateral esquerdo, o Porfírio, pôde entrar pela esquerda na área e deu uma varada, um chute muito forte, cruzado, marcando 3-0, e aí acabou, né? Obviamente que o Guarani tinha matado a fatura. Uma vitória importantíssima, uma vitória consistente, porque o Guarani não só mereceu, mas fez uma boa partida. Mas você falou que o segundo tempo você gostou mesmo. Sim, no segundo tempo o Guarani jogou um pouco pior do que no primeiro tempo. Óbvio, não só isso, porque o Ceará também pressionou um pouco mais do que era natural isso. Acho que as mudanças que foram feitas pelo Pivete não foram ruins, algumas forçado, o Anderson machucou, precisou entrar o Bruno Matheus, entrou o Matheus Bueno, depois entrou
o jogador do Lucas Araújo, também que veio do Bahia e tudo mais. E se tem dois setores, vamos dizer, ou críticas que a gente pode fazer, críticas construtivas, né, que a gente poderia fazer. Eu achei que nós ainda não temos os volantes, não acertamos os volantes que devem jogar pelo Guarani. Hoje o Matheus Barbosa não pôde jogar, então não ficou nem no banco. O Anderson entrou junto com o Alvarinho, que para mim foi uma surpresa. Não o Alvarinho entrar, mas o fato de ter a necessidade de ele entrar. Achei o Alvarinho um pouco lento. Ele é primeiro volante, a gente precisa de um primeiro volante, mas achei ele lento para a função. E na lateral esquerda, o Mike, para mim, claramente o Porfírio é melhor que o Mike. E é uma questão de tempo de ele ter a titularidade na lateral esquerda. Então, são os dois pontos de maior atenção que eu acho que o Guarani precisa ainda melhorar muito. E, obviamente, nós estamos no início do campeonato. Então, tem muita coisa, muito espaço, muita melhoria, muitos pontos de melhoria para o Guarani, obviamente. Mas, no geral, de novo, vou enfatizar o resultado enorme que o Guarani teve hoje, lá fora de casa, contra os times candidatos ao acesso. A segunda vitória seguida, por 3-0, de maneira consistente. Então, o Guarani, nas duas primeiras rodadas, teve duas atuações muito, muito, muito consistentes, coerentes, e eu diria até progressivamente subindo positivamente e progressivamente, né? E é isso que a gente precisa. Próximo jogo, por exemplo, contra o Ituano em casa, o que a gente espera? Obviamente uma vitória, com a torcida apoiando mais ainda do que apoiou no primeiro jogo, um público maior, o time crescendo constantemente na qualidade do futebol, no conceito que o Guarani pode apresentar, né? Hoje o Regis entra desde o início, eu acho que faz uma partida pior do que fez contra o Avaí. Não é que fez uma partida ruim, mas errou alguns passes, errou algumas decisões, né? Poderíamos ter matado o jogo antes se ele tivesse acertado algumas dessas decisões, tá certo? Então é isso. Então o Guarani fez um partidaço, né? Com erros, sim, com coisas a melhorar, sim, mas achei que foi muito bem, né? Vamos falar das atuações individuais, começando pelo goleiro. Eu vou dar 6,5 para o Tony, deixa eu ver se é isso mesmo, 6,5 para o Tony, porque ele não participou tanto do jogo, mas fez duas defesaças que eu comentei com vocês no segundo tempo, apesar de no primeiro tempo, numa dessas trocas e saída de bola, ele quase deu uma entregada de ouro que passou a um palmo do pé do atacante do Ceará. A gente podia ter dançado ali numa falha dele. Mas, no geral, tem se mostrado seguro, muito seguro, e fez duas defesas em seguida sensacionais. Então, nos dois primeiros jogos, não dá para falar dele. No último jogo ele tinha tirado 6, hoje eu dei 6,5, porque foram defesas, apesar dessa pequena falha. E depois, nós tivemos o Diogo Matheus, eu acho que apoiou bem, fez algumas boas jogadas no apoio ao ataque, mas na defesa ele tem aquela dificuldade. Não tivemos problema hoje, mas ok. Então vou dar a mesma nota do último jogo, 5,5. Os zagueiros, Lucão e Alan Santos, eu gostei muito dos dois, né? Mais do que contra o Avaí. Acho que dá para dizer que hoje eu achei que os dois foram melhores do que foram contra o Avaí. O Ceará não estava bem, mas apesar disso, eu vou dar 6,5 para o Lucão, 6,5 para o Alan Santos. Eu gostei dos dois, né? Depois disso tem o Mike, né, como lateral esquerdo. O Mike, acho que foi melhor do que no último jogo. No último jogo tinha dado assim, vou dar 5,5 para o Mike, mas ainda assim, com certeza é pior que o Porfírio, né? Tem algumas escolhas e a limitação técnica que existe realmente, né? 5,5 para o Mike, não comprometeu nada, mas não foi tão bem. Como volante, primeiro volante, o Alvarinho. Eu sei que aqui várias pessoas vão discordar de mim, né?
vão discordar de mim. Não achei que ele foi mal, péssimo, não. Mas a gente poderia ter tomado o gol logo no início com uma pichotada dele. Falhas vão existir, podem ocorrer, mas eu acho ele lento nessa função. Não foi mal, teve boas jogadas e teve passes errados, né? Teve situações onde a gente poderia ter sido impactado pela atuação dele. Não houve isso, no final das contas. E eu acho que vale mais algumas observações em relação à performance do Avalim. Então, 5,5 para o Avalim. Do lado dele estava o Anderson. O Anderson eu vou dar 5, ele jogou pouco tempo, depois machucou, mas não fez grande partida hoje. Não acho que comprometeu, foi horroroso, mas nota 5, né? Mais para frente, nós temos Regis. Hoje não teve a mesma partida que teve contra o Avaí, não foi tão decisivo. Tomou algumas decisões erradas, como eu disse, errou alguns passos, mas não foi péssimo. Nota 6 para ele. O Regis ainda tem muito crédito com a gente, né? Nota 6. Isaac fez grande partida. Gostei muito do Isaac, principalmente no primeiro tempo. Algumas 2, 3 matadas de bola sensacional. Numa delas, assistência para o Bruno Mendes. Antes disso, aos 11 minutos, começa a jogada e finaliza a jogada na área, marcando o gol. Então, eu vou dar nota 7,5 para o Isaac, foi bem bacana, gostei muito dele. Bruninho, hoje estava apagado. Então, o Bruninho, hoje, vamos dizer assim, estava apagado, ficou muito, errou passes. Ele deu a assistência para o Bruno Mendes chutar no primeiro gol, né? Eu diria para você que foi quase isso, só. É habilidoso, tem crédito, é o maior goleador do Guarani na temporada, tem 4 gols já em vários jogos, em 14 jogos ele fez 4 gols, né? E hoje teve 5,5, uma nota média, né? Bruno Mendes, dos caras que começaram, fez uma boa partida, uma partida muito melhor do que todas as que ele fez até agora, principalmente as do Paulista, foi melhor do que contra o Avaí também, marca um gol com propriedade e dá o chute que originou o primeiro gol. Então, acho que fez uma boa partida, nota 7 para o Bruno Mendes, e eu acho que aos poucos agora nós vamos continuar melhorando. Dos que entraram, Derek, nota 6,5, marca um gol, o trecho que jogou foi razoável, né? Vamos lá. Outros que entraram, João Vitor, por exemplo, nota 5,5, a estreia dele, primeiro jogo, primeiro trecho de jogo, teve uma chance de gol, ainda chutou no gol, não foi mal nesse chute, não comprometeu, nota 5,5, né? Ok. Lucas Araújo e Matheus Bueno, os 2 volantes que entraram. Eu vou dar o primeiro Lucas Araújo, que jogou pouco, não comprometeu, nota 5. O Matheus Bueno jogou mais, eu não gostei muito. Ainda não achamos o esquema ali dos volantes, entendeu? Já jogou o Enderson, jogou o Matheus Barbosa, jogou o Alvarinho, hoje o Matheus Bueno, Lucas Araújo, nota 5 para eles, né? Tanto para o Lucas Araújo quanto para o Matheus Bueno, né? Ok. Mike, eu já falei. Diego Porfírio, vou dar nota 6 para ele. Ele entrou, o Mike tirou nota 5,5. O Diego Porfírio jogou um pouquinho melhor, menos tempo, mas um pouquinho melhor do que o Mike. Fez mais uma assistência hoje pro gol do Derek. Então, nos 2 jogos ele teve boas participações, realmente muito boas participações. Diego Porfírio, nota 6, e acho que está abrindo passagem para ser o titular do Guarani. Gente, é isso. O Guarani fez grande partida, somos líderes isolados da Série B, estou muito feliz por isso, né?
2 jogos convincentes, ainda estão muito longe de falar de qualquer coisa em relação ao acesso, mas sim, nós estamos empolgados. Sim, nós estamos começando a ficar iludidos. Sim, eu acho que dá. Pode ser que dê esse time. Nós temos que seguir crescendo. Seguir crescendo com o apoio da torcida e talvez com esse formato, essa fórmula de seguir desse jeito, com o apoio da torcida, a gente consiga algo grande lá na frente. Mas é muito cedo para falar disso. Com relação aos outros, né, anos em que a gente disputou ou teve receio de queda e tudo mais, é um grande alento, uma grande alegria, vamos dizer, para o Guarani fazer 6 pontos já de partida. É muito importante a gente estar aliviado e leve para poder fazer grandes partidas a partir de agora. E eu acho que o time se encontra, ainda não totalmente encaixado, mas com um padrão de jogo, principalmente do meio para frente, interessante, uma agressividade interessante, fazendo gols demais, fez 7 gols em 2 jogos, né? Disparado o melhor ataque, tomou um gol só em 2 jogos, muito diferente do que estava no Paulista, até o que nós estamos vendo é muito diferente do que nós vimos no Paulista. Tem uma dose dos jogadores novos, mas eu acho que tem já uma mão de um padrão aí que o Pivete tenta implementar no Guarani, tá certo? Gente, é isso. Uma grande semana para vocês, até o próximo pré-jogo de Guarani e Ituano, e a gente se vê. Um grande abraço, até mais, tchau.